De volta aqui no canal para mais um vídeo e dessa vez eu vim trazer um tema que esbarra na questão dos dois últimos vídeos, que na verdade são o mesmo tema, mas dividido em duas partes, mas eles só esbarram levemente, porque o que eu quero falar é sobre o lançamento do filme Marighella. Se não me engano, o título é O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, a direção do Wagner Moura. E essa questão esbarra bem na literatura, embora na faculdade de letras a gente aprenda que cinema também é literatura de uma certa forma, pelo seguinte: historicamente, toda obra de arte que é censurada tende a fazer sucesso. Sempre que há uma censura, seja popular, seja estatal, religiosa ou de qualquer outra instituição, você tem um efeito inverso do que é esperado por parte de quem perpetra esse tipo de coisa. Por exemplo, o livro Lolita, do Vladimir Nabokov. Um editor do New York Times na época disse que era o livro mais sujo que ele já tinha lido na vida. Ele detonou e hoje está aí como um dos maiores clássicos. O Retrato de Dorian Gray chegou a ser proibida a veiculação, o autor foi preso por homossexualidade e todos aqueles escândalos, toda aquela proibição ao redor da figura do autor e da obra só impulsionaram para o patamar de clássico. E assim vai. Em países socialistas, quase todos, o livro 1984 era proibido. Ao mesmo tempo que em diversos outros países que não eram, ele era proibido por defender ideias pró-comunistas. E hoje está aí, você lê ele em universidades, em escolas de outros países, você lê ele no ensino médio. E, se não me engano, tem até alguns países que passam já no fundamental mesmo aquilo. É um livro ótimo, que fala sobre opressão, ditadura e tal. E o que acontece? No caso do Marighella, é interessante que uma parcela da população decidiu criticar a obra antes do lançamento do filme, alegando que fazer um filme do Marighella era mitificar a figura, que foi um terrorista e tudo mais. Como se a gente nunca tivesse assistido um filme de um mafioso ou de algum traficante, igual na série Narcos da Netflix, e isso não quisesse dizer que a obra fosse uma idealização ou uma mitificação. Não importa, é um material biográfico. E para começar, todo material biográfico, seja ele retratando negativamente ou positivamente, ou da forma mais neutra possível alguém, é uma mitificação, porque entra ali a visão do roteirista, entra a visão do diretor. Em certas camadas vão interferir a opinião que o ator que está interpretando tem de tudo aquilo e de todos os outros atores coadjuvantes. Tudo vai transmitir uma atmosfera que, no fim das contas, ela vai ser bem heterogênea, ela não vai ter um enviesamento. Mas nesse caso do filme do Marighella é interessante porque o filme, antes de ser lançado, já estava sendo negativado em sites de crítica, onde as pessoas que acompanham o site podem dar nota sobre o filme. Então elas estavam dando nota para um produto que elas não têm condições de terem consumido. Isso até acontece também com o filme da Capitã Marvel, que deve estrear aí agora, acho que em março, se não me engano, porque a atriz fez umas declarações feministas, tal, falou algumas coisas envolvendo políticas raciais ao redor do filme do Pantera Negra e etc. E ele sofre um boicote, sendo que ele vai ser lançado, tenho quase certeza que é em 7 de março. Quase certeza, não é total. Eu sei que nos Estados Unidos é. Então, é interessante notar que uma certa parcela critica uma obra antes do seu lançamento, só pela sua suposta premissa. Por exemplo, se vocês forem no site Adoro Cinema e procurarem pelo filme do Marighella, ele já começa com uma crítica
Vou até ler aqui para vocês, só não reparem a bagunça da casa. Eu até mostro a tela aqui. Quer ver? Tá dito aqui pelo crítico Bruno Carmelo. É que eu tô sem óculos. Aí algumas letras tipo R, N, dependendo, elas se mesclam parecendo um M. Poderia ser Camilo, né? Vamos lá. No texto: Marighella se abre com os letreiros tradicionais de filmes históricos, destinados a explicar resumidamente o contexto em que vivia o deputado. No entanto, ao invés de uma apresentação neutra, o filme deixa muito clara a sua postura ao afirmar que o Brasil sofreu um golpe em 1964, com a tomada de poder pelos militares, ajudados pelo governo norte-americano, sob pretexto de prevenir o comunismo e permanecer por um tempo curto, até a situação se estabilizar. Aí o texto continua dando vamos dizer assim, pseudo-panorama, porque é falso. Eu vou explicar o porquê sobre o filme, ao invés de se atentar para a obra. Ele se preocupa claramente em mostrar como que se diz, o enviesamento dele. Vou até virar a tela aqui para vocês verem que não é mentira. Então tá aqui, se quiserem dar uma pausa, estou até procurando um ângulo melhor e ler, tá aí. Então, voltando aqui, peço perdão pela bagunça, caso vocês tenham reparado na casa. Tem até um som miadinho talvez no fundo. Eu adotei 3 gatos algumas horas, então eles estão se adaptando, fizeram uma certa baguncinha aqui, mas tudo bem. Então, voltando aqui, quando ele diz que, olha só, ao afirmar que o Brasil sofreu um golpe em 1964 com tomada de poder pelos militares, existe um problema que ou é desonestidade intelectual ou é ignorância. Pelo seguinte, se você perguntar para qualquer historiador ou sociólogo ou mesmo filósofo sério que tem a mínima noção do que ele está falando, ele vai te responder o seguinte em relação à diferença entre golpe e revolução. A revolução, ela é de fora para dentro, ou seja, a participação, o interesse é puramente popular. Você pode até encontrar ali um apoio de alguma instituição governamental, alguma igreja, outras instituições do setor privado ou o que for. Mas, essencialmente, ela é popular e visa uma mudança radical, ou seja, de fora para dentro da estrutura de poder. O golpe, ele vem de dentro da estrutura de poder para tomar toda a cadeia do poder. Então, os interesses são elitistas, oligárquicos, você dá o nome da sua preferência. É de quem está ali no comando e tem interesse em ascender. No caso do Marighella, era justamente uma participação ali revolucionária, né? Um interesse revolucionário, seja lá qual era o viés ideológico dele. Acredito que seja comunista, mas eu realmente tenho pouco conhecimento para afirmar totalmente sobre quem era o Marighella. E em relação a 1964, como eu disse, em relação às estruturas de poder, é claramente um golpe. Então, o que o Bruno Carmelo falou ali não procede, é um golpe. Então não é questão de ser ideológico ou não. Você pode ser a favor da ditadura militar, o problema é seu. Você me pergunta, já, você é a favor da ditadura? De jeito nenhum, sou contra. Não importa meu posicionamento ideológico, que é anarquista, mas é isso. Então, vamos ao ponto novamente. É curioso também notar que existe uma estratégia de difamação ali que lembra muito, só que de uma forma inversa, o que os filmes de esquerda fazem
vamos dizer assim, os filmes de esquerda não, perdão, as pessoas de esquerda fazem, mas com interesse social por trás, que por exemplo, um personagem real ou fictício de uma obra é negro, é indígena, o que foi, a etnia dele é alterada para caucasiano. Então ele é um pouco esbranquiçado, ali, embranquecido, né? Eu já vi os dois termos para as duas coisas, mas não tem um... seria embranquecido mesmo. Desculpe a distração com os gatos. Tá bonitinho pra caramba. Fica mexendo na porta. Então, tá. Até peço perdão por esses barulhos no fundo. Então, há uma acusação ali de que o Wagner Moura escolheu erroneamente o Seu Jorge, que é um cantor negro, que às vezes faz alguns filmes, igual Tropa de Elite 2, onde ele fez uma ponta, se não me engano fez novela também, para viver o Marighella, pegando fotos preto e branco para dizer que o Marighella era branco. Só que é interessante notar que existe uma biografia até do jornalista Mário Magalhães sobre o Marighella. E nessa biografia ele reúne alguns documentos que mostram que ele era vítima de racismo quando militar. Mostra também depois como deputado sofrendo racismo, e algumas pessoas até pegaram a certidão de nascimento do cara e viram lá que estava branco. Só que se você pegar ali aquela época de nascimento do Marighella e olhar as certidões de nascimento, pessoas que tinham, vamos dizer assim, eram filhos de brancos com negros ou netos de negros, em geral, eles não eram colocados como pardos na certidão de nascimento, eram colocados como brancos, porque isso, numa entrevista de emprego, ao mandar o currículo para algum lugar e tal, poderia influir por causa do racismo institucionalizado. Então, o cara ser negro podia ter algum problema, ou mesmo ser pardo se o dono fosse racista, né? O racismo naquela época era muito mais intenso, é intenso hoje também no Brasil, de uma forma um pouco mais velada, mas ele existe, infelizmente. Então, era comum isso, colocava na certidão, mandava, nem todo mundo tinha o costume de tirar muitas fotos, isso passava batido, o cara chegava na entrevista, era um moreno fechado ali, né? Então tinha os traços negros, seria identificado como negro, mas a certidão estava branca, a pele dele é mais clara, que isso, ficava aquela coisa. Então, não é justificativa. Papel aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Eu escrevo ficção científica, não quer dizer que isso daí é realidade do que está ali na história. Então, pense nisso. Sempre que uma obra é atacada ali, ela terá o marketing. Eu não lembro quem que foi vocalista de alguma banda punk. Se não me engano, pode ter sido o Sid Vicious, quando a crítica começou a cair de pau em cima da música dele, falando que era horrível, que era um lixo, que não tinha como escutar aquilo. Ele foi entrevistado, acredito que pela Rolling Stone, e aí falaram o que ele achava dessas críticas mordazes, apesar do sucesso cada vez maior que ele fazia. Ele deu um sorriso e disse: falem mal, mas falem de mim. Então, o que acontece? Falem mal do filme, vocês vão divulgá-lo. Foi assim com Lolita, do Vladimir Nabokov, fazendo um paralelo com a literatura, é aí que eu queria chegar. Foi assim com Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Foi assim com A Revolução dos Bichos e com 1984, os dois, do George Orwell, que foi acusado em países não socialistas de ser pró-comunismo e proibido em países socialistas. Que é engraçado, ele conseguiu irritar os dois lados ao fazer uma crítica sobre a opressão. Então, embora a crítica caiba tanto ao nazismo como ao socialismo, existe até uma discussão
na internet que você acha facilmente sobre isso, os dois livros cabem para qualquer forma de Estado autoritário. E, vamos dizer assim, o Estado policial, né? Cabe até, quem quiser entender mais sobre o assunto, ler o Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Não gosto muito, particularmente dele, mas esse livro é bom. Esse livro, eu acho que ele se destaca entre a obra. Então, seguindo essa linha, caso você seja um autor um dia e vier criar uma história que comece a ser atacada, seja por uma página de Facebook ou por uma instituição estatal ou pela mídia, o que for, não se desespere, isso é marketing. Eu já sofri alguns ataques também, uma situação virtual, foi até bom para mim. Quanto mais o cara desceu o sarrafo no meu livro, e sem ter lido, porque ele falava sem propriedade, mais eu vendia. Sabe, assim, era por uma questão pessoal dele comigo que ele atacava, assim. Então, nesse ponto, foi até um favor que ele fez, né? Nesse caso do Wagner Moura, essas pessoas que atacam o filme, estão fazendo um favor pro cara. Ele deveria agradecer essas críticas, porque eu não ficaria sabendo do filme se não fossem esses ataques. E provavelmente muita gente vai assistir Capitã Marvel também por causa dos ataques ao filme, que já vem sendo negativado em sites de crítica feitas por um público não especializado antes do lançamento. Então é isso, gente. Censurou, divulgou. Guardem isso, tá bom? Quanto mais vocês atacarem uma obra, seja ela de qualquer vertente artística, mais ela vai vender. No final, a arte sempre ganha.